vidas. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor. Ah, meu Deus, muito obrigada, Pai, por essa noite. Oh, Senhor, obrigada por cada pessoa que nos assiste. Em nome de Jesus. Senhor, vai visitando, eu te peço. Visita os 4 cantos dessa terra. Visita, Senhor, as pessoas que necessitam de um milagre urgente nas suas famílias. Abençoa cada lar. Tira o desentendimento, tira a contenda, tira a frieza. Tira, Senhor, toda palavra torpe. Tira a confusão dos lares, as brigas, as mentiras, as invejas. Venha com a tua graça, Pai, visitar cada vizinho deste bairro, o vizinho da direita ou da esquerda, o da frente, o de trás. Venha, Senhor, realmente derramar a tua unção, a tua glória sobre cada lar. Abençoa, Senhor, cada pessoa aqui presente. Meu Deus, cada um desses lares, eu creio que o Senhor já está transformando, já está abençoando cada família, Senhor. A pastora Márcia, pastor Pedro, Senhor, dá uma excelente recuperação para a pastora Márcia. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor está cuidando dela e da sua família. Vem sobre esse ministério pentecostal Yeshua Hamashia. Senhor, venha sobre a missão apostólica Church, invadindo esse bairro com a tua graça, a tua unção, o teu querer, o teu realizar. Abençoa a vida da pastora Cláudia do Bismarcos. Em nome de Jesus, visita, Senhor, eles naquele ministério. Em nome de Jesus, eu sou grata, porque eu sei que tudo que o Senhor faz é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada, meu Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Amados, pode se assentar. Vou dar aqui alguns avisos antes de passar a palavra para o apóstolo Douglas. Domingo agora nós teremos um culto especial aqui na Missão Apostólica Church. Será o culto de Santa Ceia do Senhor. Eu falei que seria o culto do amigo. Domingo agora, mas não, vamos por partes, né? Domingo agora é o culto de Santa Ceia do Senhor. Venha cear conosco para o glória do Senhor Jesus. O culto do amigo nós faremos posteriormente, que eu vou me organizar direitinho. E eu aviso vocês, até porque, né, muitos amigos vão estar viajando nesse feriado prolongado. Então, nós abençoamos, né, porque as pessoas precisam também descansar. Nós fizemos uma viagem de descanso, mas também uma viagem profética, uma viagem missionária, lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste, essa semana, foram 3 dias. Foi uma grande bênção. O Senhor nos mostrou muitas coisas e descortinou o mundo espiritual. Isso é uma grande bênção, porque às vezes você acha determinada coisa, mas essa determinada coisa é diferente. Então, o Senhor nos mostra aquilo que os nossos olhos muitas vezes não conseguem enxergar. Mas o Senhor faz-nos sentir, observar, discernir e aprendermos, né? A cada dia mais. Então, nós teremos culto normalmente aqui no domingo, culto de Santa Ceia. Essa semana agora, nós estaremos aí orando, se consagrando, né? Nós vamos estar em retiro espiritual, eu aposto, dentro do nosso campo de oração, parte de guerra, mas nós estaremos reservados aí para o Senhor, porque realmente os dias são maus e nós sabemos que o diabo não tem brincado de ser diabo, mas Jesus também não tem brincado de ser Jesus. Então ele mostra para nós o que é que nós devemos fazer, porque há certas caças de demônios que só saem com jejum e oração. Não adianta você achar que vai chegar e falar, demônio, sai aí, em nome de Jesus. Que assim resolve, não. Tem demônio que você tem que jejuar, guerrear, entrar no mundo espiritual, pedir para o Senhor descortinar tudo que tiver oculto, para você entender e saber guerrear.
Então, é assim que funciona o mundo espiritual. Ai, apóstolo, não pode falar esses nomes. Olha, Max, eu sou uma apóstola do Senhor. Se eu não falar para vocês um pouco do mundo espiritual, vocês vão ficar leigos. Então, eu tenho certeza que tem pessoas que me acompanham, pessoas que me assistem e gostam quando aprendem algo conosco aqui da Missão Apostólica Church. Por isso, eu também vou deixar um convite. Você que quer fazer o curso de capelania online, totalmente online mesmo, para você aprender um pouquinho mais do mundo espiritual, um pouco mais sobre a atuação do Ministério de Capelão. O curso tem um valor simbólico, nós damos o certificado, a carteirinha e te ungimos e te enviamos para esse trabalho. Apóstola, mas eu sou de outro ministério. Não tem problema algum, porque esse curso ele é interdenominacional. Então não adianta você falar, ai, mas meu pastor não me unge. Aí é você com o seu pastor. Mas eu vou te ungir, te consagrar como capelão, para você ir fazer a obra de Deus. Agora, a unção de evangelista, presbítero, pastor, bispo, etc., é com o seu líder. Não é conosco. Aqui nós estamos, como falar, temos a jurisdição sobre os membros da Missão Apostólica Church. Então, nós não vamos ficar derramando óleo à toa na cabeça das pessoas, porque o mundo espiritual também não brinca, né? Então, não adianta nada você ungir uma pessoa hoje, a pessoa amanhã, ela não quer saber de nada. Aí fica difícil, né? Você unge a pessoa fala, ai, mas eu não sou pastora. Ai, mas eu não sou. Não, apóstolo. Posso passar para você, né? Tá bom, queridos? Então é isso. Final do mês, não tem a data ainda confirmada, mas eu aviso vocês, nós teremos nosso culto de mulheres guerreiras. Nas agendas que nos está passando e todos os meses nós temos nossos eventos, temos cultos especiais programados aí, então vem estar com a gente em nome de Jesus. Você que está aí assistindo, compartilhe esta live para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus em nome de Jesus. E desde já declaramos que qualquer principal e potestade está debaixo dos pés da igreja, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de Nosferatus, de Lilith, de Leviatã está debaixo dos pés da igreja, não tem poder. Toda opressão do inferno não tem poder em nome de Jesus Cristo. Não tem autoridade sobre nossas vidas, porque a palavra fala, aquele que é nascido de Deus, o inimigo não toca. Em nome de Jesus, estamos revestidos com a armadura do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor dá ordem aos teus anjos, ao nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém? Amém. No livro de Marcos, no capítulo 5, abra a tua Bíblia, em nome de Jesus. E você que deseja ser um missionário, fazer a obra de Deus, quiser pregar a palavra, evangelizar, venha estar com a gente, amém? Venha estar aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a estar fazendo a obra de Deus em nome de Jesus Cristo. Lá no livro de Marcos, no capítulo 5, a palavra diz assim: entrementes chegaram à outra margem do mar, terra dos Gerazenos ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com as cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre à noite, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe disse: espírito imundo,
sai desse homem. E perguntou-lhe qual é o teu nome. E ele respondeu acerca dos porqueiros. E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicou-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Isso aqui é uma história muito conhecida, porém com uma profundidade espiritual muito grande, e com eventos e situações que nos dias de hoje acontecem e muitos não acontecem. Naquele tempo, como nós vemos aqui, Jesus ele chegou depois que ele passou de barco com os discípulos, passou pela grande tempestade, e ele acalmou a tempestade apenas com uma palavra. Ele usou do seu poder, da sua autoridade sobre os elementos da natureza, e fez emudecer a tempestade, fez acalmar a tempestade. E os seus discípulos ficaram admirados, né? E perguntavam-se: quem é esse? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus, ele veio com toda a sua autoridade, ele chegou e pisou naquela terra. Ao pisar naquela terra, sabe o que acontece? É a mesma coisa quando um missionário ele vai para outra cidade, que foi o nosso caso também, quando a gente pisa em outra terra, o bicho que está lá, ó, já regala os olhos, fala: epa, chegou o problema aqui, chegou a encrenca, né? Só que lá em Gadara chegou a encrenca das grossas, né? Para o demônio, né? Para o endemoniado. E aquele homem, ele era possuído por uma legião. A Bíblia fala uma legião, por quê? Porque eram muitos. Por que o nome legião? Porque um soldado romano, aliás, um centurião romano, ele comandava uma legião. A legião tinha em torno de 6.000 soldados. Então ali tinha em torno de uns 6.000 espíritos, né? Dentro daquele homem. Por isso ele andava gritando pelos túmulos, sem roupa, quebrando grilhões. Ninguém podia contê-lo, ninguém podia subjugá-lo. E ele se feria, ele se cortava com pedras. Ele era completamente indomável, né? E provavelmente as pessoas daquela região já tinham até se acostumado com ele, né? Já era de costume. Aquele lugar ali é do gadareno. Não vai lá que o gadareno vai pegar você, né? Eles vão até brincar com as crianças, né? Ó, criançada, não vai lá que o gadareno pega você, né? Não tem um dito popular que as mães falam aí, ó: o homem do saco vai pegar você, né? Para a criança ficar com medo. Acho que naquele tempo podia falar que o gadareno ia pegar você, né? Já era algo rotineiro naquela cidade. Porém, para Jesus não tinha nada de rotineiro. Aquele homem precisava de uma libertação. Por que Jesus foi para aquela região? Porque ali ia, sabe o que? Brotar, ia manifestar um chamado de Deus. Ali ia brotar um chamado, e Jesus, ele sabia disso. Ele foi lá com um propósito, ele não foi lá aleatório. Eu vou passear nessa cidade. Ele não foi lá aleatoriamente, não. Ele não foi lá porque, vou ver lá, ali é bonitinho, vou lá ver se tem algum museu para me visitar, se tem alguma coisa assim. Não. Ele foi porque ele tinha um propósito. E ao chegando lá, os próprios espíritos, né? Eles já reconheceram a autoridade de Cristo. E eles ficaram rogando a ele, né? Para que não o atormentasse. Então, muitas das vezes, sabe o que acontece? A gente não atormenta ninguém, né? Não falo de atormentar as pessoas. Nós temos que ser atormentadores de demônios. Como que é isso? O demônio, ele tem que ter medo de você. O demônio, ele tem que olhar para você e falar assim: não vem aqui para me atormentar não, viu? Mas você tem que atormentar ele sim. Por quê? Porque você tem autoridade. Você tem autoridade de revestimento do Senhor. E Jesus, assim que ele olhou para aquele homem, ele falou: espírito imundo, sai desse homem. E qual é o teu nome? Porque a hora que ele repreendeu, ele já discerniu que ali havia uma situação adversa. E aí ele respondeu: legião é o meu nome, porque somos muitos. Então aquela legião inteira bateu em retirada
daquele homem. E a Bíblia fala que uma situação aconteceu. Aquele homem, ele ficou, né? Ele ficou em perfeito juízo, ele ficou, né? Ele ficou lúcido, ele tomou um banho, ficou limpo, colocou roupas, e quando as pessoas viram, né? As pessoas viram aquele homem, né? Aquele homem lá, que estava completamente numa situação degradante, ele estava numa outra situação. As pessoas, ao invés de temerem aqueles demônios, eles temeram, sabe quem? Eles temeram a Jesus e pediram para que Jesus saísse da cidade deles, porque quando Jesus ele foi exercer a sua autoridade, ele falou para aqueles espíritos, para que eles, né, eles pediram para não que o Senhor não os expulsasse do país, para que não os mandasse para o abismo, né? Na outra versão, ele falou assim: não os mande para o abismo. Rogou-lhes encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Por quê? Porque os espíritos, eles têm uma jurisdição espiritual sobre cada região, sobre cada cidade, né? Então Jesus fez o quê? Eles pediram: nos manda para aqueles porcos ali, porque eles precisavam habitar um corpo. E o Senhor lhe permitiu, e aqueles animais ficaram tão atormentados, como ficava aquele homem atormentado, que eles se afogaram, caíram do despenhadeiro e eles se afogaram. E os porqueiros, né, eles perderam ali a fonte de renda deles, eles ficaram muito irritados com Jesus e quiseram expulsá-lo da cidade. Falaram: a gente quer mais você aqui não, vai embora, desapareça daqui, Jesus, porque você veio nos atormentar, você veio acabar com a nossa fonte de renda. E provavelmente, né, eles usavam também aqueles animais para sacrificar aos seus deuses. E aqueles homens perderam tudo isso. Então, ao invés deles aclamarem Jesus como Deus, ao invés daqueles homens eles enxergarem Jesus como: nossa, ele veio aqui transformar a nossa vida, ele veio mudar a nossa história, sabe o que eles fizeram? Eles pediram para Jesus se retirar da terra deles. E Jesus, né, ele foi e se retirou daquela terra. Ele seguiu o caminho dele, porque Jesus, ele é cavaleiro, ele não vai ficar, ele não vai forçar a barra com você. Quem força a barra com você são justamente os espíritos malignos. Foi isso que eles fizeram. Eles estavam ali atormentando aquele homem, estavam forçando aquele homem a fazer coisas horríveis. Mas Jesus, ele nunca vai forçar você a nada. A Bíblia fala que ele está à porta do seu coração e ele bate. Alguém bate na porta. Se você deixar ele entrar, ele vai cear com você. Ele vai fazer morada no seu coração. Então Jesus, ele é cavaleiro, ele é educado. Ele não vai chegar arrombando a porta e entrando. Mas a legião vai fazer isso. Ela vai querer derrubar tudo e transformar a tua vida no verdadeiro caos, no verdadeiro situação de destruição, desoladora, como era a vida daquele homem. E aquele homem, vendo que Jesus ia sair da cidade, e viu que ele também tinha os seus discípulos, aquele homem falou assim: opa, eu quero ser um discípulo dele, eu quero andar com ele, eu quero aprender com ele. E sabe qual foi o resultado? Sabe qual foi o resultado? Jesus olhou para ele e falou assim: não, você não vai comigo, porque você tem uma missão, você tem um chamado na tua vida. Deus falou assim: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. E aí aquele rapaz obedeceu o chamado, porque ele viu que Jesus tinha autoridade. E quando Jesus falou assim: vai, Jesus deu um envio para ele. Jesus deu autoridade para que ele fosse anunciar, né? Anunciar as grandezas que o Senhor realizou, os milagres que o Senhor realizou tanto na vida dele. Ele foi testemunhar o testemunho dele, e ele foi para as cidades de Decápolis. Decápolis eram 10 cidades, e ele se tornou um grande evangelista. E ali ele foi e pregou a palavra para toda aquela região, e a Bíblia fala que todos se admiravam por ver o poder de Deus agindo e realizando na vida dele. Então, muitas das vezes você quer seguir uma situação, quer seguir um lugar,
uma determinada pessoa, né? Mas o Senhor, muitas das vezes, Ele te dá uma direção diferente. Aqui Ele deu uma direção diferente para o gadareno. Ele falou assim, não, você tem uma missão, você não precisa ficar andando comigo. Vai anunciar a palavra, vai multiplicar o reino de Deus. E foi isso que ele fez. Ele foi e começou, e ele teve um grande êxito na sua missão, ao qual ele pregou a palavra. Ele foi um grande homem de Deus naquele tempo, no tempo que ele viveu. Amém? Então hoje Deus ele quer fazer isso com você. Muitas das vezes você está aí preso, está com a sua vida atormentada, né? Você está numa situação em cativeiros, talvez não chegando a esse ponto aqui, mas muitas das vezes a vida da pessoa é um verdadeiro cativeiro. É presa, não vai para frente nem para trás, fica uma vida tipo enclausulada, não prospera, não avança. Mas você está precisando ter um encontro com o Mestre, para que ele possa, sabe fazer o quê? Ele tirar essa sua situação desse cativeiro, quebrar esse cativeiro e te dar um envio. Hoje o Senhor ele tem isso para você. Ele quer libertar você desse cativeiro, muitas das vezes o próprio cativeiro que você mesmo entrou, que você mesmo criou, né? Que você mesmo fez com as suas situações, dando legalidades, permissões. Então hoje o Senhor ele quer trazer libertação e cura para a tua vida, como ele fez com aquele homem. Aquele homem, ele era completamente lunático, completamente fora de si. Ele não tinha domínio das suas emoções, ele não tinha domínio dos seus pensamentos, ele não tinha domínio das suas atitudes, porém ele fazia tudo aquilo ao qual aquela legião o atormentava e o consumia. Então o Senhor o libertou. Então hoje é tempo que o Senhor ele quer libertar a tua vida, ele quer dar um passo nessa situação, ele quer fazer você ser uma pessoa que vai para os 4 cantos desse mundo e pregar a palavra. Ele quer que você vá romper limites, romper, né, situações. Então hoje é noite de você quebrar toda e qualquer situação que te aprisiona, toda e qualquer situação que está te prendendo. E para que você não seja mais cativo nem de uma religião, não seja nem mais cativo nem de qualquer instituição, mas que você seja livre para você anunciar a palavra, para que você receba o chamado, o envio do Senhor. E aquele homem não fez curso de teologia, aquele homem não ficou fazendo aula, ficou, como é que fala? Sei lá. Ele recebeu um envio, ele falou, vai e anuncia o que o Senhor fez na tua vida. O Senhor deu uma autoridade para ele, quer dar autoridade para você. Amém? Para que você possa ser revestido desse poder e você possa pregar a palavra aos 4 cantos desse mundo. Amém? Então se levanta do teu lugar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. E o Senhor vai trazer esse revestimento na tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar comigo? Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós apresentamos cada uma dessas vidas, Pai, que estamos assistindo o Senhor presente. O Senhor quer trazer, Pai, transformação, libertação, cura, Pai, sobre cada vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E assim como Jesus, Pai, deu uma ordem, falou para aquele espírito, para ele ir embora. Nós damos uma ordem para que essa pessoa seja liberta, seja quebrado todo o cativeiro. E nós te damos um envio para que você vá aos seus, anunciar a palavra aos da tua casa, anunciar a palavra aos 4 cantos em Decápolis, aos 4 cantos desse mundo, para que o Senhor possa te usar com poder e autoridade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor vai continuar te usando a cada dia mais. Se você parou, volta para o teu chamado, porque o Senhor vai te restaurar. Diz o Senhor para a tua vida. Assim diz o Senhor, volta para o teu chamado. Não fuja daquilo que Ele te ordenou. Em nome de Jesus, levante sua mão para o céu, vamos orar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a sua casa. Vá debaixo dessa unção, em nome de Jesus. Amém. Aplausos. Glória a Deus.